Vamos entender Exu cultural. O que é o Exu cultural? É a origem de Exu dentro da nossa cultura. E ele é originário da África. Na África, na cultura Nagô e Yorubá. Tá? E também podemos falar da influência da cultura Jeje, Jejifon, Elebari, Ijexá e diversas outras culturas que são da África, que têm em Exu um poder magnânimo. Muito diferente, muito contrário ao que diz a cultura judaico-cristã, que seria o demônio. Não tem nada a ver com isso, nada a ver. Aliás, o demônio cristão para mim, os padres, os jesuítas, quando começaram a tentar, a influenciar o cristianismo dentro de uma cultura voltada para o orixá, considerada pagã, quando eles viram em Exu o seu poder magnânimo, eles preferiram demonizar, eles preferiram colocar chifres, rabos e o que fosse para deturpar a imagem e a referência de Exu. Deturpando a imagem e a referência de Exu, eles demonizando afastariam os fiéis de Exu e afastariam os fiéis da nova religião. No entanto, isso foi um tiro pela culatra. Sim, foi um tiro pela culatra. Por quê? Dentro de todas as outras culturas, chifres são sinônimo de poder, sinônimo de força. Quanto mais chifre, mais poder é. No entanto, na nossa cultura, na cultura brasileira, o chifre é uma coisa à parte, é uma coisa colocada como de forma profana, vamos dizer assim, e que não é poder. Então, se aproveitaram dessa cultura para poder deturpar Exu. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque não viram que Exu tinha um chifre de acordo com a cultura que eles queriam. Viram em Exu o poder, demonizado talvez, mas viram em Exu o poder. E ele começou a ser temido por muitos brancos. Hoje, graças a Deus, muitas imagens de Exu e de Pombagira já têm a cor de pele, não tem mais chifre, não tem mais nada. Mas isso se no passado foi benéfico para afastar o homem branco, tornou-se maléfico, porque diziam que nós cultuávamos o demônio. E tem até uma história de como que surgiu o chifre na cabeça de Exu. O negro escravo, o Babalaô, ele através de sua sabedoria, ele criou o sincretismo, né? Quem foi Jesus? Pregou a paz na terra. Então ele foi um Oxalá. Quem foi São Jerônimo? Ele escreveu as mensagens que deram a justiça e o equilíbrio. Justiça e equilíbrio. Então ele foi um Xangô e assim por diante. Com cada santo ele fez um sincretismo. Quando chegou em Exu não tinha sincretismo. Não tinha. Aí o Babalaô pegou argila, pegou barro, começou a fazer ali um boneco e fez um elmo, um capacete na cabeça, né? Quando o homem branco entrou ali, olhou, demônio? Saiu correndo. O negro escravo olhou, não, é Exu, mas o que é demônio? Por que você tem medo? O que é demônio? Demônio é coisa ruim, é o cramunhão. E você tem medo? Tenho. Sério? Sério. Aí colocaram o chifre, colocaram o rabo, colocaram tudo em Exu para afastar o homem branco. Se foi benéfico naquela época, no entanto, tornou-se maléfico ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Eu não sei se isso é fato, na realidade, mas é uma historinha que eu ouvi e eu gostei dela. E eu estou repetindo aqui para vocês. Por isso que algumas imagens tinham chifre e tinham rabo. Exu, ele representa a transcendência maior e lida com as frequências negativas transmutando. Quando os seres humanos, alguns seres humanos caíram pelo seu próprio negativismo, foi em Exu que eles encontraram a redenção e encontraram o caminho para voltar a subir. Então Exu lhes deu um grãozinho de areia, uma gota do oceano para milhões de espíritos que seriam, agora vamos chamar assim, exunizados, teriam um grau de Exu para poder trabalhar sob a regência de Exu e de um orixá. Então Exu tornou-se ao longo do tempo um grau espiritual para as entidades de trabalho que atuam na Umbanda como Exu. Por exemplo, Exu Tranca-Ruas, Exu Sete Caveiras, Exu Caveira, Exu do Lodo, Exu Glotão, Exu Sete Poeiras, Exu Sete Espadas
Exu Tiriri, Marabô e assim por diante. Então eles têm o grau de Exu e o nome deles, no nome deles, por exemplo, 7 espadas, espadas é de Ogum, Exu, grau Exu, representante de Ogum. Tá? Exemplo, Exu do fogo, fogo é de Xangô, Exu, grau Exu, fogo, representante de Xangô. E assim por diante. Exu do lodo, grau Exu, lodo, pântano, Nanã, é o Exu de Nanã. Só que para que vocês possam entender, nesse aulão que eu estou dando aqui de forma descomplicada para você poder entender Exu e entender alguns mitos também de Exu. Foi assim que surgiu os Exus, entidades de trabalho que atuam na Umbanda. Foi assim que surgiu os Exus que atuam nos terreiros de Umbanda, trabalhando sobre o grau Exu e sobre a regência dos orixás. Agora que você entendeu isso, vamos entender mais uma coisa agora. Exu humano. Muitas pessoas gostam muito de conversar e de consultar com as entidades Exus por serem humanos muito próximos a nós. Porque Exu ironiza a vida, ele ri da nossa dificuldade, ele dança sobre o fogo, domina a ilusão, principalmente aqueles que são envolvidos pelo ego, que são envolvidos pelo materialismo, pela vaidade. Ele domina esses sentidos todos e começa a esgotar. E ele reconhece esses sentimentos nele mesmo encarnado, quando encarnado, que agora sob a regência de Exu e de um orixá, ele joga e brinca com todos esses sentimentos para que ele possa decantar, atuar com a sua magia, com o seu poder e trabalhar para que aquele médium ou consulente não caia em seus erros. O médium, seus próprios erros, o consulente, seus próprios erros. Exu não é um serviçal, Exu não é um escravo, Exu é uma entidade representante nos trabalhos de Umbanda, representante dos orixás. Exu na Umbanda também é reconhecido como orixá, só que aí é o transcendental, é a força maior que atua sobre todos os Exus de trabalho na Umbanda, regidos por um orixá, no caso Oxóssi, Ogum e etc. Exu, orixá, é o senhor da magia. Logo, se ele deu uma fração, uma gotinha de areia, uma gota do oceano, um grãozinho de areia, para aqueles Exus de trabalharem de Umbanda, para trabalharem na Umbanda com o seu poder, logo ele pode resolver de modo fiel e amigo todos os nossos problemas, de acordo com o nosso merecimento e de acordo com as nossas necessidades. Exu não faz o que eu mando, Exu não aceita barganha, não aceita barganha. Um Exu que é assentado dentro de um terreiro de Umbanda não aceita barganha. Se você me der isso, eu te dou isso. Ele dá risada, ele vira as costas. Mas, no entanto, Exu, ele é ativo mediante uma oferenda sagrada.